O Brasil não é para principiantes. No ar, trazendo diversas sessões, como política e cultura, sindicato, militares, música, mente e corpo, além de uma análise independente sobre a conjuntura nacional, mais um Caminhando Jornal TV. E por falar em conjuntura nacional, gostaríamos de lembrar a frase do saudoso Tom Jobim: o Brasil não é para principiantes. Isso é a mais pura verdade. Vejam só, enquanto a justiça nega prisão domiciliar para um ex-deputado idoso que veio a falecer pois fazia parte do grupo de risco, em outra situação concede prisão domiciliar para a mulher de Queiroz, que estava foragida e que não se encontra no grupo de risco. Dá para entender? O que impressiona é que nesse mesmo contexto o país supera a casa dos 80 mil mortos pelo Covid-19. Porém, mesmo diante dessa catástrofe, continuamos sem saber qual, ao certo, é a política que os governantes têm para combater a pandemia. Ironicamente, o presidente, que negava a gravidade de contágio do coronavírus, contaminou-se. Ou será apenas uma gripezinha? No entanto, parece que o genocídio desse governo não se limita somente à área da saúde. A política ambiental tem fortalecido o garimpo ilegal na Amazônia, o desmatamento da floresta, assim como o contágio e a morte da população indígena. Mas o brilhantismo do despreparo intelectual da equipe governamental não tem limites. O novo ministro das Comunicações, por exemplo, disse que a floresta amazônica é composta de 87% de mata atlântica. Ou seja, o governo federal se supera a cada dia com uma equipe que foi escolhida a dedo, cujo critério para assumir os cargos parece ter sido o da ignorância, mas também o que esperar de um governo que tem como grande mentor ideológico um filósofo fake news. Meus camaradas, o Brasil parece que engatou a marcha ré na sua história. Alô, galera do Caminhando Jornal. Nosso fato em destaque desse mês vai para Hong Kong e o retorno de Hong Kong à pauta internacional, sendo muito importante avaliar a importância de Hong Kong na economia mundial, mas também o seu retorno de volta ao domínio chinês. E aí veja, Hong Kong era uma parte colonial inglesa muito importante no Oriente, que por um acordo internacional estabelecido entre Grã-Bretanha e China, voltaria ao domínio chinês a partir de 97, que paulatinamente colocaria a Hong Kong sob o domínio completo do Estado chinês. Mas isso não está acontecendo de uma forma tranquila. Vem acontecendo embaixo de inúmeros protestos, né, contra o governo chinês, mas também com apoio da Inglaterra, sobretudo por uma questão de um visto especial de imigração que foi concedido agora para cidadãos de Hong Kong que quiserem ir para a Inglaterra. Isso tudo merece um grande destaque pela importância estratégica de Hong Kong nos comércios mundiais, na produção mundial, mas também a força de Hong Kong no Oriente. Né? Lembrando que Hong Kong já foi um dos tigres asiáticos e tem uma importância industrial e tecnológica enorme. Então, portanto, o atravancamento dessa questão vem sobretudo por um questionamento internacional do retorno de Hong Kong ao Estado chinês e também de como a China irá lidar com essa diplomacia. Uma forma de Estados Unidos e Grã-Bretanha colocarem a China sobre questão de qual diplomacia realmente ela quer fazer. E aí poder provocar alguns embargos sobre questões de direitos humanos e também embargos comerciais, como a questão da Huawei, a empresa chinesa de tecnologia que vem sendo questionada por Estados Unidos e Grã-Bretanha. Vale a pena acompanhar essa discussão. Valeu, abraço! Israel. Ora, Israel é também um satélite dos Estados Unidos, mas muito mais protegido, que tem bombas atômicas, porque era do interesse americano,
por uma questão geopolítica, lá no Oriente, manter uma linha de combate forte em Israel, contra os árabes e outros aliados russos. Além de tudo, há uma fortíssima e poderosa colônia judaica nos Estados Unidos, que financia Partido Republicano e também parte de parlamentares do Partido Democrático Americano. Então, há razões de bastidores e outras para os Estados Unidos terem dado aquele apoio a Israel. Não é o caso do Brasil, completamente diferente da América do Sul. Nunca ajudaram nada. Basta se ver o seguinte. Observemos no passado, na época do Império. Temos aí o livro clássico, A Ilusão Americana, e eu já falei aqui nesse programa, do Eduardo Prado, mostrando que os Estados Unidos não tiveram auxílio nenhum à América Latina, a não ser interesses de exploração de matérias-primas e venda de produtos industrializados. Isso, o Eduardo Prado. Depois nós temos o livro Brasil e Estados Unidos, as relações perigosas, do grande historiador e cientista político Muniz Bandeira, em que ele mostra também que os Estados Unidos ajudaram a promover uma série de revoltas no Brasil, Balaiada, depois Alfaiate, estavam metidos em todas aquelas revoltas, contra os interesses do Brasil em conjunto, do povo brasileiro, do Estado brasileiro. Agora, mais recentemente, o que nós vemos? Nós vemos novamente os Estados Unidos numa posição na América Latina de promover golpes, promoveram golpes no Brasil, no Chile, no Uruguai, na Argentina, etc. Golpes violentos. Tem provas sobejas que eles estavam nessa origem desses golpes. Então os Estados Unidos há séculos prejudicam o desenvolvimento do Brasil. Qual é a situação hoje dos Estados Unidos, que o Brasil tanto admira? Os Estados Unidos são um estado de exceção. Está lá a base de Guantánamo. Está aí o filme Vice, na história do Bush e o Dick Cheney, seu vice, a guerra do Iraque, em que por manipulações jurídicas e outros fizeram a guerra do Iraque sem ter licença nem do Congresso americano. Há ainda outros filmes hoje sobre o papel terrorista dos Estados Unidos, além de Estados sem exceção, o papel terrorista. Está aí, por exemplo, o filme, quem não lembra, Nascido a 4 de Julho, de Oliver Stone, em que se mostrava aí o que fizeram, admitindo, e não foi negado, o que fizeram no Vietnã. Mataram centenas de crianças, mulheres, por completo desinteresse humano, apenas por interesse geopolítico de poder, petróleo e outros ali. Meu fato em destaque vai para a política de reabertura que a Prefeitura e o governo do Estado estão promovendo das atividades econômicas e também das escolas no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. Isso coloca em risco justamente a saúde e a vida dos próprios estudantes, que muitos deles, pequenos, não vão conseguir manter aquilo que o prefeito Crivella diz, de manter um distanciamento adequado para a não contaminação. A gente sabe perfeitamente que só tem um entendimento desse quem nunca entrou numa sala de aula para trabalhar, para administrar uma turma com 20, 30 alunos. Então isso aí é uma inconsequência dos governos municipal da cidade do Rio de Janeiro e do governador, que tem admitido a pressão das escolas particulares e estão programando, sim, o retorno às aulas já no início de agosto. Então, meu fato de destaque vai justamente para essa irresponsabilidade, essa inconsequência, que podemos dizer, sim, que também é uma política genocida. O meu fato em destaque é em relação às eleições norte-americanas, nos Estados Unidos da América,
O senhor Trump, do Partido Republicano, atual presidente da República, vem caindo vertiginosamente nas pesquisas da eleição a se dar este ano. Os democratas já estão com 15 pontos à frente dos republicanos. Esse fato fundamentalmente se dá em virtude do menosprezo do presidente da República, do senhor Trump, em relação às questões do novo coronavírus. Ele relegou a um plano secundário, mas isso não é por acaso, porque os Estados Unidos enfrentam, teoricamente, muito a distante, não é? As guerras localizadas que eles travam no mundo, com vistas a matar gente, cumprindo as determinações da indústria do material militar norte-americano. Então, desta vez ele se deu mal, porque nunca morreu tanto norte-americano, tanto cidadão norte-americano, nem em guerras travadas exteriormente. E ele se deu mal, e se deu mal no outro sentido também, porque vem tendo uma quebra dos empregos de cidadãos norte-americanos numa quantidade incrível. Este é o fato em destaque. Vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era fã da tua mão. Olha pra mim, não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar. Na galeria, cada clarão é como um dia, depois de outro dia, abrindo um salão. Passas em exposição, passa sem ver teu vigia, catando a poesia em dobras no chão. A Petrobras gasta, ou melhor, investe, menos de 5% do seu faturamento em recursos humanos. Então não está aí o problema. Se você usar o famoso Pareto, você vai ver que 5%, qualquer redução ali, dá pouco efeito na companhia, no global. Por que eles não cortam e renegociam os empréstimos com os bancos, por exemplo? Por que eles não renegociam os contratos dos fornecedores de insumos? Por que eles não renegociam os contratos de serviço? Onshore e offshore. Então, é lamentável essa decisão da empresa, não tem que se comemorar. Vamos estar realmente cometendo um crime de lesa pátria novamente. Como é a política desse governo e do Castelo Branco. Um presidente medíocre, que não entende a importância do poço ao posto.
do sistema integrado. Já perdemos a BR distribuidora, grátis, praticamente. Então já não temos os postos. Perdemos Liquigás, com uma transação super duvidosa com o Banco Itaú. Porque o Banco Itaú era o nosso assessor comercial da transação e foi ele que adquiriu a Liquigás. Você tem a questão da PBio agora, Petrobras Biocombustíveis. Mais uma pancada no sistema Petrobras. Enquanto todas as empresas do mundo e os países do mundo estão buscando energias renováveis, e a Petrobras estava nesse caminho, e está nesse caminho até então, com projetos de maré, de ondas de energia elétrica em Recife, Porto Suape. Era o nosso primeiro protótipo funcionando. Mais 2 ou 3 térmicas, 4 térmicas, movidas a gás natural e diesel, vão ser doadas. Mais uma vez, com muita alegria, estou aqui nesse espaço democrático do Jornal Caminhando TV para apresentar o que eu mais gosto, poesias. E hoje eu escolhi uma que fala de 2 dos meus netinhos, que se chama Saudade. E diz assim: saudade que me domina, travessa menina, que para longe leva, sem me pedir, da minha felicidade, 2 motivos para sorrir, Helena e Gui. O negro trazido da África sofria terrivelmente no transporte da África para o Brasil. Já era o seu primeiro sofrimento. Castro Alves escreve bem o que era um navio negreiro. E aqui chegando, ao contrário do índio, que conhecia bem o terreno, conhecia a região em que vivia, o negro aqui não conhecia o terreno. Mas tinha muito maior dificuldade de defender-se e de organizar a luta pela sua própria emancipação contra a brutalidade da escravidão. Tudo bem? Quem fala é Everson Montanha, a voz das ruas, direto aí do Caminhando Jornal TV e o canal do Montanha. E hoje eu estou no município de Japeri, né? Japeri, município que se emancipou de Nova Iguaçu em 1991 e tem algumas características de um crescimento extremamente desordenado, né? Conversando com as pessoas aqui, as pessoas têm relatado o problema com criminalidade, o problema com infraestrutura, questão da educação. Para você ter uma ideia, o índice de desenvolvimento aqui é muito fraco, né? Muito ruim, e a gente tem um município que não tem um campus universitário aqui, com uma população de quase 105 mil habitantes, né? Parece que, além do emprego, existe uma inércia dos governantes devido à questão da corrupção, né? Então, vamos ficar atentos a essa questão. Um grande abraço aí, a galera do Caminhando Jornal TV, canal do Montanha. Um grande abraço. Olá, eu sou Gustavo Brito, estudante de Geografia da UERJ. Vivemos um cenário de intensificação do Estado policial de ajuste, que, governando sobre a morte do povo, vem precarizando os serviços públicos e cortando nossos direitos. Este cenário, alinhado à falta de restaurantes universitários, moradias estudantis, creche universitária e o baixo quantitativo de bolsas permanentes para os estudantes, vem fazendo com que cada vez mais estudantes tenham de se dividir entre o estudo e o trabalho. Trabalhamos nos aplicativos
como motoristas e entregadores. Vendemos salgados e doces dentro das universidades. Trabalhamos por um mísero salário que eles chamam de bolsas. Isso porque as universidades não foram pensadas para que os estudantes que vêm de baixo permaneçam. Neste cenário de pandemia, onde para nós é um cenário muito amargo e de sofrimento, onde perdemos nossos parentes, perdemos nossos amigos e perdemos nossos salários, nossas rendas, nossos empregos, é visto pelo andar de cima como um momento de oportunidade. Oportunidade para passar a boiada, para passar a continuação do projeto privatista. Nesse sentido, as reitorias vêm propondo o ensino remoto emergencial, que nada mais é do que o ensino à distância ainda mais precarizado. Este modelo de ensino está alinhado ao projeto do Futurice, que pretende submeter ainda mais as pesquisas e as universidades federais ao domínio do setor privado. Está alinhado também ao Plano Estadual de Desestatização do governo Witzel, que permitirá a brecha para que a UERJ possa vir a ser privatizada, assim como a UESO e a UENF. E depois, com a Constituinte, que termina em 88, com a Constituição, você vai ter os artigos 8º e 9º, nas disposições transitórias que possibilitam a ida aos postos mais avançados, no sentido da anistia política. Os militares têm as promoções equivalentes à sua turma, até o posto de coronel é pacífico. O restante tem de ser obtido num sistema, na luta no judiciário, não é? Os civis foram reenquadrados, recolocados nos seus postos de trabalho ativos. Os militares, sempre a anistia dos militares foi na reserva ou como reformados. Foi inativada a entrada, o reingresso daqueles militares nacionalistas, com visão socialista, de mundo, etc. Foram colocados fora. Esta é uma visão. E ainda houve a negociação desse artigo 142, com o então ministro do Exército, do senhor Sarney, que colocou essa confusão em que ficam sendo discutidos pelos juristas a validade ou não da interferência de militares no processo político. Fica como um remanescente do poder militar dentro da Constituição. Eu acho que até mesmo discutido, entendido pelo Supremo, que eles não podem intervir de forma constitucional no processo político, seria melhor ser revisto este artigo da Constituição e eliminada totalmente a memória de um poder militar. Por outro lado, a morte de Tancredo Neves também. Além da morte de Tancredo Neves, o fato de ter sido feito um pacto, não antes da Constituinte, mas um pacto feito durante a Constituinte. Quer dizer, uma inversão das coisas. E que pacto foi esse durante a Constituinte? Uma Constituinte viciada, pois houve dólares jogados ali em larga escala. Está aí o livro O Jogo da Direita, de René Dreyfus, mostrando isso. Como, além de tudo, não houve uma Constituinte autêntica. Houve um Congresso transformado em Constituinte, o que é coisa diferente. E que foi uma mudança mais conservadora possível. Depois disso, nós tivemos o Supremo Tribunal Federal, conivente com tudo isso, inclusive conivente com crimes hediondos imprescritíveis, mas que o Supremo Tribunal entendeu como anistiados e outros, e até hoje se discute isso. Então foi uma transição pelo alto,
A morte de Tancredo Neves e a vinda de Sarney levou a mais à direita ainda, comprometida com o passado, com missão civil, apoiada num projeto americano de Forças Armadas Brasileiras. E o que poderíamos dizer? Poderíamos dizer que tem razão Suzerlei Calil Matias, de extensão no Brasil, o projeto militar. Foi um projeto muito bem sucedido no ponto de vista dos golpistas de 64 e daqueles que atentavam com a democracia. E o resultado disso, anos e anos dessa continuidade, está aí a nossa volta em 2020, com Bolsonaro, com essa confusão toda, um estado de exceção, etc. E diríamos o seguinte, nada disso foi casual, foi cuidadosamente planejado. Evidentemente que essa transição, ao ser negociada, ela acabou incorporando valores que foram, de certa maneira, exigidos pelos segmentos identificados com a ditadura. A lei da garantia e da ordem, que é sempre usada hoje em dia pelo governo Bolsonaro como uma espécie de concessão aos militares para que eles intervenham no meio político, desde que haja qualquer ameaça, segundo eles, às instituições democráticas, é fruto exatamente dessas concessões que foram realizadas na transição, que acabou transformando o regime de exceção num regime de tolerância e de liberdades limitadas, uma democracia que não chegou plenamente a se realizar na sua profundidade. Eu acho que esses são os aspectos, a meu ver, fundamentais da questão. Bom, hoje eu queria destacar, no processo de transição à democracia, eu queria destacar o grande pacto social estabelecido com o fim da ditadura. Na realidade, nós, na década de 80, tínhamos 3 grandes projetos de sociedade em disputa. Um que estava sendo derrotado, que era o projeto da ditadura, né? Um projeto de uma sociedade autoritária, ditatorial. O projeto das oligarquias mais liberais no campo político e também econômico, entretanto não era unitário esse projeto, porque havia segmentos com uma certa responsabilidade e preocupação social também, e um projeto da esquerda, que tinha, nessa época, uma perspectiva socialista. E são esses 3 projetos que entram em disputa na Constituinte, que eu poderia, assim, em linhas gerais, entender, partilhar esses 3 grupos de força atuando dentro da Constituinte. Obviamente que o projeto autoritário da ditadura, tal qual como ele vinha sendo aplicado, esse não se vê, não logra grandes vitórias, muito pelo contrário, logra mais derrotas, entretanto consegue sim ainda manter uma certa influência no jogo político, de modo a introduzir na Constituição aspectos de certa permanência autoritária. Alô, amigos do Caminhando Jornal, da TV Comunitária do Rio de Janeiro e também no YouTube. Esta canção, Ébrio de Amor, de Lindomar Castilho,
É um sucesso nacional que até hoje toca nas rádios de todo o Brasil e faz parte muitas vezes do meu show. Tudo fiz para viver sempre contigo. Meu desejo era fazê-la feliz, mas a minha negra sorte traiçoeira foi um outro que roubou você de mim. Eu queria para sempre nesta vida ser o dono do teu corpo sedutor, mas sou pobre e não lhe ofereço riqueza, e você só quer me ver ébrio de amor. E assim eu vou seguindo meu destino, com aquelas que compreendem a minha dor. Me conforto aliviando a minha mágoa neste ambiente infeliz e pecador. Reconheço, não mereço seus carinhos, mas de ti não guardo ódio nem rancor. O que eu sinto é vê-la sem felicidade, e você só quer me ver ébrio de amor. Até uma próxima, se Deus quiser. Eu, Ciro Ferreira Gomes, uma vez tendo a honra e o privilégio de servir essa grande nação como presidente, reestatizarei, ou seja, anularei toda e qualquer privatização na área de petróleo. Fica anunciado, pode me mandar me matar, mas porque se eu me eleger, todo o setor de petróleo será nacionalizado. Petrobras e suas subsidiárias vai ser completamente nacionalizado. A BR Distribuidora, que valia bilhões, o que eles fizeram? Venderam nessa hora crítica, e esse é outro assunto que eu quero chamar a atenção, venderam nessa hora crítica, e aí um pool de bancos que não tem nada a ver com petróleo, nada a ver, não tem experiência, não quer ficar no negócio, comprou um pool de bancos aqui do Brasil. Comprou a BR Distribuidora para especular. Comprou a preço de nada, para daqui a pouco fazer o enxugamento, etc., etc., e entregar para uma multinacional a distribuição de petróleo, que é o lugar que é mais rentável do grande negócio de petróleo no Brasil. Então, meus amigos, não são os bolsomilicianos e fazem pedido de intervenção que veem erros nessa democracia. Nós outros também vemos e defendemos a democracia, porque o novo não surge destruindo todo o velho. A destruição do que se conquistou, como pretende um maluco como esse Weitraub e outros adeptos do nazismo, do neofascismo, não leva absolutamente nada, leva ao fim da nação chamada Brasil. Corremos risco de dissolução, corremos risco de liquidar nosso país. Nós temos que ter tudo aquilo de positivo que temos, e temos coisas, como o SUS, por exemplo, como certas conquistas democráticas. Ainda temos um resto da Amazônia não atingido e temos que preservar, e assim por diante. Nós temos que preservar isso e daí construir o novo, e não pretender destruir tudo isso. Então é um gesto doentio de ignorantes quererem destruir tudo que conseguimos de democracia em nome de uma ideal sociedade em que eles pregam tortura, militarismo, violência, etc. Isso só levará, com esses bolsomilicianos, a uma guerra civil, a morte de milhões de pessoas. Terão que matar milhões de pessoas para implantar uma paz nos cemitérios, e é o fim da nação brasileira. O povo brasileiro e o país não suporta isso. Então não há a menor viabilidade no projeto desses bolsomilicianos e seu chefe, que é uma triste figura, uma ridícula figura. A condenação até mesmo do PT, em que afirmam que o PT é comunista, que Lula é comunista, é um absurdo.
Lula comunista como? Existem livros de marxistas como James Petras que diz que o governo Lula foi um governo de direita. Um governo de direita disfarçado de esquerda, liberal, neoliberal. Está aí o livro nas livrarias, James Petras e outros. Então até nisso há um erro. O Lula não era comunista, não era nem mesmo de esquerda. O Lula era um democrata social aí, e ligado aos Estados Unidos, a interesses americanos, aos interesses neoliberais mundiais. Então, pensar nisso tudo na questão de democracia, moderarmos as nossas posições, temos agora uma pausa democrática, organizarmos as forças democráticas, muito boa discussão entre vários líderes aí da nossa política, e vamos adiante. O general Pazuello, que é o ministro interino da Saúde, tem toda a razão de nada saber sobre saúde pública, porque falta ali a formação específica e talvez, agregando-se a isso, o conhecimento da gestão pública civil. Levar essa quantidade de militares junto com ele para o Ministério da Saúde, deslocando técnicos específicos da área, já é uma prova da falta de entendimento. Ele não precisa dizer isso numa entrevista, quando exatamente uma área que ele tem obrigação de conhecer, ele disse que nada sabia sobre o ato institucional que foi o AI-5, não é? Estabelecido nos governos golpistas e ditatoriais militares, estabelecido no pós-1964 no país. É claro que o general Pazuello sabe muito bem o que foi o ato institucional número 5, a violência, os estupros, as torturas causadas em próprios militares, assassinatos, suspensão do direito do habeas corpus. Quer dizer, a população estava na mão daqueles que discutiam entre eles apenas os destinos do país e os destinos individuais, inclusive. O general Pazuello sabe muito bem o que é o AI-5. Ele não quer é discutir a temática. Bom dia, tudo bem? Vamos fazer mais uma aula hoje. Hoje vamos focar mais no alongamento, para dar uma relaxada na musculatura. Fez o afastamento lateral, levante sua postura, não deixe cair, tronco à frente, desce, segurando lá no pé direito. Quem não conseguir, segura aonde conseguir. Trocou. Vamos nas duas. Vai sentir a parte interna da coxa e a parte posterior alongando. Se sentir lombar, sentir alguma coisa, revê o movimento. Segura 10 a 15. Vai com os braços à frente.
Segurou. Pronto. Flexiona um joelho, bota os pés por dentro, o outro flexionou por fora, desce o tronco no alinhamento da coxa. Segura com o bumbum lá atrás, não subir tanto, mantém apoiado. Respiração sempre. Trocou. Fiquem bem e até a próxima aula. Na folha em branco faço o meu risco, retas e curvas entrelaçadas. E prossigo atento e tudo arrisco na procura das formas desejadas. A arquitetura que faço não importa. O que eu quero é a pobreza superada, a vida mais feliz, a pátria mais amada. Autodefinição, Oscar Niemeyer.